Bom, continuando o nosso trabalho, pessoal, vamos agora implementar os nossos métodos. Então, sempre lembrando que esses métodos são baseados na nossa seção. Então, a seção corresponde ao acesso ao nosso banco. Então, a gente vai dar um get session para pegar a nossa seção e utilizar os métodos disponibilizados pela seção que tem a conexão para realizar as nossas consultas, nossos trabalhos, a nossa atualização do banco e tudo mais. Então, aqui para buscar por um ID, eu vou dar um get session e vou dar um load get persistence baseado no ID e vou retornar esse objeto do tipo T. Vou colocar ele aqui como não checado, a gente não tem problema da forma que a gente está trabalhando. Então, o que aqui a gente está fazendo? Ó, esse objeto ele vai retornar, esse getSession ele vai retornar para nós a nossa exceção. Esse load aqui ele vai retornar, ele vai carregar para mim a nossa classe que a gente está querendo buscar, né, a nossa forma de consulta, baseada no ID. Então, basicamente, o que está trazendo é, baseado nesse critério, né, baseado nesse persistence, nesse class que a gente tem, se a gente for ver aqui exatamente a classe que a gente está utilizando, ou seja, a gente está passando aqui a nossa entidade. Para essa nossa entidade, eu quero que carregue a informação para mim do meu ID, baseado no meu ID. Então, eu passei aqui eu já tenho relacionado quem que é minha entidade, eu quero, baseado no ID que eu passei, buscar a informação dessa classe, dessa entidade nossa. Então, retorna isso para mim. Só que esse retorno aqui ele pode ser um retorno do tipo object. Então, pode ser vários tipos de retorno. Então, eu coloco ele exatamente falando que ele é do tipo T, que nada mais, nada menos é exatamente o objeto do tipo que eu estou buscando. Agora, o outro método que a gente tem é o getAll. Esse getAll, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente buscar para mim, ele vai buscar só uma coisa. Find by criteria. O que é esse find by criteria? Vai realmente passar para a gente. Vou colocar isso como o suppress, isso aqui, porque a gente não vai fazer conversão. Vamos ver, a gente pode talvez... Não. Vamos fazer isso aqui para tirar, dar um suppress warning. Aqui, a gente passa um conjunto de critérios que a gente vai utilizar para buscar a nossa informação. Se a gente não buscar, a gente não colocar nenhum, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar apenas a entidade que está relacionada a esse DAO. Então, se eu estiver trabalhando sobre categoria, ele vai trazer apenas informações de categoria, todas, independente do critério. Por quê? Porque eu não estou passando nenhum. Então, find all, ele é basicamente buscar, dar um find by criteria, sem nenhum parâmetro aqui para nós. Então, por isso que esse find by criteria ele pode ser reaproveitável para outras consultas que a gente tenha que trabalhar. Então, aqui a gente está buscando todas as informações desse persistent class, sem passar nenhum critério na busca daquelas informações. Por isso que a gente retorna tudo, toda a lista, a gente dá um find all quando a gente não passa nenhum parâmetro. Certo, pessoal? Agora, a gente implementando aqui outro. Agora o método de update. Esse método de update, ele seja talvez um pouco mais chato. Não que ele seja assim, chato em si, mas ele tem um outro comportamento. Por quê? Para a gente salvar um determinado elemento, a gente tem uma coisa que a gente fala que é controle de transação. O que é o controle de transação? Às vezes a gente deseja salvar dois elementos em duas tabelas diferentes, duas informações diferentes, e ter a garantia que essas duas informações foram realmente gravadas. E que eu não perdi informações se às vezes eu gravei uma informação, o sistema caiu e a segunda informação não foi gravada. Então isso que significa controle de transação. Quando eu for chamar esse método de save, eu vou garantir apenas que esse método
que vai salvar para mim. Então aqui eu vou simplesmente dar um begin transaction, ele vai abrir uma sessão para mim, e eu vou salvar, baseado nessa sessão, nesse get session, eu vou salvar para nós a nossa entidade no banco. Então o que nós fizemos aqui? Ó? Nós pegamos, abrimos a transação, pedimos para salvar o nosso objeto, e aqui a gente commitou. Enquanto eu não tiver dado esse commit, o que vai acontecer? Esse valor aqui que a gente está salvando não vai para o banco. Então é importante a gente abrir a transação e depois commitar aquela transação que a gente está o quê? Está utilizando para salvar o nosso objeto, certo? Aqui a gente poderia ter vários outros saves, né, para o nosso código, para várias outras tabelas, vários outros tipos de informações. E a gente queria que esses todos os saves, eles tivessem a garantia que realmente ocorreram. Então, por isso que é importante a gente abrir a transação, realizar as nossas operações e apenas depois commitar. E aqui a gente retorna o quê? O ID que foi salvo aquele nosso objeto. O que significa isso aqui? Ó? Ele vai salvar o nosso objeto e retornar para mim o ID, né, que foi relacionado àquele objeto. Lembrando, o nosso ID ele é autogerado. Então, por isso que ele vai, no final de tudo, no final de tudo, ele vai ser retornado por esse método de save. Ou seja, o banco gerou o ID para a gente retornou esse ID e a gente vai passar ele para frente. Qual que é a ideia? A gente às vezes salva um objeto e vai utilizar a referência daquele objeto para fazer algum outro trabalho. Deixar ele armazenado em memória para a gente fazer relação com outro objeto, por exemplo. E aqui a gente tem que fazer uma coisa, que é fazer a conversão do nosso objeto serializável para o nosso ID. Lembrando que o nosso ID ele é serializável, então por isso que ele vem nesse tipo de objeto. Então é por isso que a gente pode fazer essa conversão, esse caching aqui para o nosso ID. Então ele retorna um objeto serializável, né, a hora que ele salva, e a gente converte esse objeto serializável no tipo específico que a gente tem como chave da nossa entidade. Feito isso, agora a gente vai trabalhar sobre os outros métodos, que é o de atualizar informação e também o método de deletar o nosso objeto, a nossa entidade. Então aqui a gente dá um getSession.delete baseado na entidade. Então com isso a gente está pronto, mete delete e o mete update, que é a mesma coisa. Então aqui, ó, aqui a gente abriu a transação, ele só vai atualizar o objeto na hora que a gente commitar, e aqui a gente tem um método que a gente está atualizando a nossa entidade, passando qual que é a entidade que a gente está passando. É importante lembrar, pessoal, que essa entidade que a gente está passando, ela tem associada um ID. Então, dentro dessa entidade já tem um ID que ele vai utilizar como chave para a hora que ele for atualizar. Então, se lá no banco tem um ID 10, essa entidade, se a gente quer atualizar a entidade de ID 10, a gente tem de setar esse valor no ID, que é um ID único, que ele nunca muda, né? E lá no banco a gente vai atualizar baseado nessas informações que a gente passou na entidade. O delete é a mesma coisa. Essa entidade tem encapsulado dentro dela o ID da entidade. Então é a partir disso que esse método de delete vai saber como realizar o delete, ou seja, saber qual elemento da tabela que a gente vai deletar ou atualizar. Bom, então aqui a gente finaliza a implementação do nosso generic DAO. O próximo passo que a gente tem é fazer com que
os nossos DAOs estendam, né, esse nosso generic DAO. Então vamos vir aqui e vamos colocar extend generic DAO. Aqui o que a gente vai ter? Aqui a gente vai ter a nossa entidade, ou seja, o DAO vai trabalhar sobre a entidade de categoria, o category DAO trabalha sobre a entidade de categoria. E qual que é o ID? O ID corresponde ao tipo do objeto que a gente vai estar trabalhando, que é a chave primária da nossa entidade. Se a gente observar, o que é a nossa chave primária? É só um ID. Então, esse elemento aqui corresponde exatamente àquele ID que a gente está trabalhando como chave primária. Uma outra coisa que é importante é o quê? Esse método aqui, ele vai implementar, ele precisa implementar uma interface para o category DAO. O que é a ideia dessa interface implementar? Se a gente tiver um método específico para o nosso DAO, a gente adiciona esse método da interface e faz a implementação direta nessa classe concreta aqui do category DAO. Com isso, a gente desacopla muito o nosso código, se a gente fizer a implementação sempre baseada na interface. Eu vou fazer aqui, estender o nosso generic DAO para o produto também. E já a gente cria as nossas interfaces específicas para os nossos DAOs. E aqui a gente tem long. Bom, feito isso, a gente vai vir aqui e criar as nossas interfaces. Estou criando aqui no lugar errado. Cadê o pacote? Eu não cheguei a criar o pacote. Vou criar aqui um pacote de interfaces para o nosso projeto. Então, database.interface, que são onde a gente vai colocar as nossas interfaces. Tanto que eu tinha colocado aqui, errado, que o generic DAO ele tem de ir para o pacote de interfaces. Então, eu vou mover ele aqui, ele já atualizou todas as nossas referências. Então, está aqui pronto. Aqui a gente vai criar duas interfaces. UI Product DAO, certo? E UI Category DAO. Bom, com isso tá criado as nossas interfaces dos nossos DAOs. Lembrando, toda vez que a gente for fazer uma consulta específica para um DAO, a gente adiciona essa consulta específica aqui nessa interface e automaticamente obriga que aquela classe concreta faça a implementação daquele método para nós. Então, em todo o código, nós vamos utilizar o quê? Essa category DAO para trabalhar com os métodos de acesso aos DAOs e não diretamente ao objeto concreto. Então, eu vou fechar aqui, eu vou simplesmente implementar o UI Product DAO aqui na nossa classe. E novamente, aí category DAO para a nossa outra classe. Bom, com isso, nós finalizamos a parte dos DAOs. No próximo vídeo, eu vou passar a parte onde nós criamos uma classe, um service, um factor de DAO, ou seja, ele vai ter a função de pegar esses DAOs que nós criamos aqui para criar a instância deles de modo automático. Então, em vez de a gente chegar no nosso código e criar um new category DAO, a gente simplesmente chama get instance category DAO. E ele já vai retornar para mim o DAO já criado, sem saber exatamente qual que é a classe concreta que é utilizada para implementar aquele DAO. Bom, então até o próximo vídeo, pessoal.